Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e estaremos aqui juntos para falar um pouquinho sobre a indústria cultural e o cinema. É isso mesmo. Então vamos nessa. Bom, os meios de comunicação de massa surgiram e se desenvolveram com o processo de industrialização, né? Essa cultura de massa se solidifica no século XX, quando o capitalismo cria as condições para uma sociedade de consumo alavancada pela TV e cinema. São nos momentos de lazer onde as ideologias são mais facilmente absorvidas. O que precisamos ter em mente é que as formas de cultura de massas são intensamente políticas e ideológicas, sendo de fundamental importância aprendermos a lê-las, né, criticamente. Então, aí, a indústria cultural do cinema, ela começou, claro, com, né, a construção de um espaço e de produtos, né, de equipamentos que pudessem acontecer aí a produção, né, cinematográfica, né, e também a partir do momento que o capitalismo deu condições para que essa indústria começasse a se desenvolver, né? A invenção dos tipos móveis de imprensa por Johannes Gutenberg no século XV é considerada como sendo o início dos meios de comunicação de massa. Já já a gente vai ver aí como que era, né, essa impressões, né, móveis de Gutenberg. No entanto, isso não significou a existência imediata de uma cultura de massa, né? Alguns autores acreditam que a cultura de massa surgiu com os primeiros jornais, sendo que outros vislumbram uma importância maior do romance de folhetins. Esses produtos se direcionavam para um público amplo, apresentando uma arte fácil e simples, né? Então, alguns estudiosos acreditam aí que a cultura de massa ela surgiu com a produção aí dos jornais, porque não consideram que aqueles folhetos que eram produzidos antes do jornal, né, aí com aquela técnica de carimbo, né, seria aí uma forma de produção em massa, né? Então, eles acreditam nesta forma. Na análise dessas questões, não se pode esquecer um termo muito importante, certo? Indústria. Ou seja, não se pode falar de indústria cultural, e obviamente em cultura de massa, em um período anterior à Revolução Industrial do século XVIII, assim como acrescentar os fatores de uma economia de mercado baseada no amplo consumo de bens, né, e a emergência da sociedade de consumo observada na segunda metade do século XIX. Então, aí é necessário a gente pensar primeiro que, após a Revolução Industrial, é que começaram a ser produzidos esses equipamentos que posteriormente produziriam, né, ou capturavam imagens, e começou aí esse processo na questão tanto de jornal, né, quanto do cinema, enfim, né? O cinema ele foi primeiramente criado dessa forma, né? Primeiramente veio aí as máquinas fotográficas. Após isso houve um processo em que foi-se necessário colocar movimento nas imagens dessas máquinas fotográficas, né? Um exemplo disso é o flipboard, né? Enfim, a indústria cultural e os meios de comunicação de massa e a cultura de massa surgem e se desenvolvem com o processo de industrialização. É necessário a gente aprender um pouquinho sobre o que é cultura de massa. Você sabe o que é a cultura de massa? A cultura de massa nada mais é uma cultura que basicamente quase todo mundo pratica. Ou seja, vamos lá. Você ouve música? Eu ouço música. Então, ouvir música basicamente é uma cultura de massa, porque todo mundo
que a gente conhece e ouve música, né? Assistir um filme. Eu assisto filme. Você também deve assistir filme. Então, assistir um filme ou procurar um filme enfim, ou ir ao cinema é uma cultura de massa. Por quê? Porque muita gente, quando você vai no cinema, você vê a quantidade de pessoas que ali estão, né, assistindo aquele filme. Então, o cinema é uma cultura de massa, certo? Deu para entender mais ou menos? Vamos lá que vai dar certo. A exploração de mão de obra, o uso do maquinário, a divisão do trabalho são traços marcantes dessa sociedade capitalista. Assim como a coisificação e a alienação, né? Se estabelece uma importância exacerbada à coisa, ao bem, né? Não usa o meu celular, porque você vai quebrar. Né? Você fala isso? Eu também falo, né? Mas é um sentimento que a gente tem aí da coisa, né? Porque, querendo ou não, isso custou algo, né? E custou dinheiro, custou o seu trabalho, e querendo ou não, você quer preservar aquilo, né? Ao produto, à propriedade, né? Tudo se converte em coisa, inclusive o homem, né? Existem correntes de pensamentos que acreditam que a cultura feita em série, de maneira industrial, perde seu valor de instrumento de crítica, tornando-se ordinário produto de consumo rápido, né? Essa cultura se solidifica ferozmente no século XX, né? Essa cultura de massa. E feita aí dentro da indústria, né? Algo rápido, quando o capitalismo cria definitivamente as condições para essa sociedade de consumo. Alavanca ainda mais por veículos como a TV e o cinema. Então, às vezes você está assistindo aí, não sei, numa emissora qualquer, está assistindo aí sua novela, está assistindo aí um seu programa, e no intervalo nós temos o quê? Nós temos as propagandas, e é nessas propagandas aí que a TV, né, passa a divulgar os produtos, ou outro filme, ou outra novela, ou um artista, enfim, né? Uma das grandes questões para os especialistas e estudiosos desse processo é o papel dessa indústria cultural, né? Seus benefícios e malefícios. Para o homem, sua adequação ou não ao desenvolvimento de suas potencialidades e projetos, né? Então, claro, é claro que todas as culturas ou todas as produções artísticas, elas têm um impacto, né, nas nossas vidas. Com a TV e com o cinema não é diferente. Às vezes você assiste um filme e você quer sair de lá parecendo o Homem de Ferro, né? Mas você não é. Você é uma pessoa frágil. Se um carro bater em você, se uma bicicleta bater em você, você morre, né? Então, existe esse pensamento aí para alguns estudiosos sobre a adequação, os benefícios e os malefícios dessa indústria nas nossas vidas, né? Em se tratando de Hollywood, devemos perceber que os grandes lançamentos cinematográficos norte-americanos não são simplesmente pura diversão escapista, ou seja, eles querem passar uma mensagem. Que mensagem é essa? A gente só vai entender se assistir, né? Mas sim produtos ideológicos, olha só, que mobilizam desejos, privilegiam certos valores em detrimento de outros e têm a função de fazer com que o público identifique-se com o que é apresentado, né? Então, é passado aí uma proposta, né? Nas produções aí de Hollywood, né? Os filmes fazem esse embasamento, né? Às vezes é criada uma história em que ela seja uma história que passa nas nossas vidas e você acaba se identificando dentro da história desse filme, né, dessa série e assim por diante, né? A indústria cinematográfica e televisiva dos Estados Unidos são as mais abrangentes, né, no mundo todo.
mas as técnicas de propagação de ideologias foram feitas da mesma forma pelos filmes alemães, né, dos anos 40, de onde Hollywood se influenciou bastante pelo cinema de propaganda russo e atualmente hoje, né, pelas novelas brasileiras, por exemplo, né? Às vezes é colocada aí, como a gente já falou, uma história, um personagem ali que é algo que acontece no nosso cotidiano, então a gente acaba se identificando com o personagem, né? Ideologias que buscam convencer o indivíduo de como viver e pensar. São propagandas por todo tipo de meio de comunicação em todos os países. Então, para os estudiosos é necessário a gente ter uma certa crítica quando vai assistir um filme, uma série, uma novela. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo no mundo fictício, né? Você tem sua vida real. Nós temos as nossas vidas reais, né? Às vezes o que acontece no mundo fictício pode acontecer no mundo real, mas não é sempre, né? A maioria das coisas que acontecem no mundo das novelas, filmes e séries acontecem apenas nesses mundos. Por quê? Porque são uma história já previamente criada para isso, certo? Theodor Adorno, que é um grande pensador, um importante teórico da escola alemã de Frankfurt, né, leva a crítica à indústria cultural ao ponto máximo, né? Em seu livro A Indústria Cultural, o esclarecimento como mistificação das massas, ele apresenta um pessimista e bem elaborado estudo sobre a cultura contemporânea e sua capacidade de conferir a tudo ar de semelhança. Acredita que o cinema, o rádio e as revistas constituam um único sistema e o grande adversário do indivíduo é o poder absoluto do capital. Então, para Adorno, o cinema e a rádio passa para as pessoas esse pensamento consumista e esse pensamento de que você tem que ter dinheiro para ter algo, ou para ser alguém, ou para ser o que você quiser ser, né? Mas a verdade é que o capital ele é necessário, né? Mas não precisa ser exacerbado, como é passado em algumas histórias de alguns filmes, novelas e séries e assim por diante, né? Em uma de suas inúmeras afirmações polêmicas, declarou Adorno, né, que o rádio e o cinema não precisavam mais se apresentar como arte. Então ele já estava dizendo que como eles eram muito, levavam muito esse ar de capital, para ele não era arte, né? Pois sendo um negócio, eles a utilizam como ideologia para a legitimação da produção do lixo. Então isso foi falado por Adorno. Acreditava ele que não há saída para o exercício da subjetividade, que não há capacidade intelectual que vença a lógica massificadora. Suas pessimistas teorias não são imunes a críticas, mas é curioso e assustador que como podem se apresentar atualmente, né? Então, querendo ou não, Adorno tinha aí uma certeza, né? E o que ele falou realmente acontece nos dias atuais. Às vezes, como eu falei, o indivíduo vai assistir um filme e quer sair e acha que sai de lá como se fosse o Homem de Ferro. E não é. Bom, chegamos até aqui e por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Até mais.